E aí, beleza? Márcio de Certa Palavra. Eu vou responder algumas dúvidas aqui sobre como estudar redação. As pessoas sempre me perguntam isso em sala ou na internet, essas coisas todas, rede social, YouTube, Instagram e tal. E aí eu falei assim, vou gravar um vídeo aqui listando uma série de respostas que eu dou para as pessoas que talvez possa ajudar mais gente. Então eu espero que ajude vocês. A primeira pergunta é sempre assim, como que eu estudo redação? A resposta pode parecer muito óbvia, né? Que é óbvia, que é escrevendo redação. Não se estuda redação de outra forma a não ser escrevendo redação. Ah, mas você vai falar daqui a pouco de outras formas de estudar redação que não seja propriamente escrevendo a redação. Vou falar, mas a primeira coisa e a mais importante é escrever redação. Por quê? Porque você precisa escrever, tá? Então pensa comigo o seguinte, a primeira coisa é escrever redação. Você vai sentar a bunda na cadeira, escrever um rascunho e escrever redação. Tenta fazer isso direto. Tenta se organizar para você ter 2 horas do seu dia para fazer uma redação. Você vai sentar, escrever o rascunho e passar a limpo no mesmo dia, na mesma hora. Habitue-se a fazer isso. Não faça como algumas pessoas que começa um texto num dia e no outro dia, no meio da aula de física, termina de passar limpo, aí chega na hora da aula de redação e passa a proposta de intervenção de última hora ali, aquela coisa. Você não vai nem saber do que você está escrevendo e isso vai prejudicar o seu desempenho, tanto na hora da nota, quanto com o passar do tempo. E aí você vai chegar no dia do Enem e vai se apavorar, não vai saber escrever uma redação de uma vez só. Então lembra, você tem que escrever bastante redação e você tem que escrever sempre a redação. Escrevi o rascunho, passei a limpo. Não vacile, porque isso é muito importante, beleza? Legal. A partir do momento que você escreve a redação, qual que é o próximo passo de se estudar? Você vai receber a redação corrigida, vai pegar os erros que você cometeu e analisar. Putz, tem 3 semanas que eu erro crase. O que você vai fazer? Estudar crase. Ah, tem 3 semanas que eu erro conectivo. O que você vai fazer? Estudar conectivo. Tem 3 semanas que eu erro argumentação. Nas últimas 2 redações errei contexto. Você vai estudar aquilo que precisa. Você vai pegar aquilo, analisar o seu erro. Pode ser perguntando com o professor, tirando dúvida com alguém. E aí você vai analisar aquilo e reescrever esse trecho. Então, a próxima dica é você reescrever o trecho que você errou. Vou te dar um exemplo. Essa semana uma pessoa me mandou uma redação, uma aluna minha, falou assim, Márcio, eu não entendi a correção, eu errei isso aqui. Cara, era assim, uma palavra no parágrafo dentro da argumentação. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar o parágrafo, reescrever esse parágrafo, só o parágrafo, e acrescentar o que ela precisava fazer naquele momento. Então, ela ia gastar 20 minutos para corrigir um erro. E esse erro poderia ser o erro da próxima redação. Por quê? Porque na próxima redação, se ela não corrige na hora, ela vai cometer o mesmo erro. Então a ideia é você reescrever aquele trecho que está errado. Ah, mas eu errei a redação inteira. Refaz a redação inteira, sacou? Então, vamos supor que você está numa média de notas que você erra assim, errei a proposta. Você vai lá e reescreve a proposta de intervenção, analisando o que você errou e consertando. Ah, errei aqui na introdução. Refaz a introdução. Ah, errei aqui o parágrafo de argumentação, eu não soube colocar um contexto porque eu não soube explicar o argumento desse contexto. Aí você vai pegar o parágrafo, vai ler o que tem de errado naquele parágrafo, qual a parte do contexto que está a mais, qual a parte da argumentação que está a menos e arrumar isso. Você vai gastar em 15, 20 minutos do seu dia fazendo isso. E aí na sua próxima redação você não vai errar isso. Então, ao invés de você pegar a redação, sofrer, jogar no fim da mochila e nunca mais ver, você vai corrigindo esses erros, que aí suas notas vão melhorando mais rápido e você vai melhorando o seu texto mais rápido, beleza? Então, não vacila. Fez a redação, analisou o erro, reescreve o trecho que você precisa melhorar, beleza? Agora, vamos dizer que você é aquela pessoa sem tempo, irmão, não tem tempo para fazer redação. O que você vai fazer? Você vai arrumar um tempo para fazer redação. Ah, mas não consigo, tá difícil, aquela coisa, essa semana não deu. Faz o esquema da redação que você precisa fazer.
Beleza? Vamos supor aí que você vai ter que fazer a redação sobre gravidez precoce. A professora deu a aula, você está lá prestando atenção na aula, copiando a matéria e tal. Aí o que você faz? Você já monta o esquema. Ah, introdução. Introdução eu falaria sobre isso. Ah, para minha tese seria falta de educação sexual. A Damares que não te escute. Aí na argumentação eu ia dizer que as pessoas não têm essa iniciação nas escolas, as escolas têm um tabu, elas não querem ensinar, elas acham que educação sexual é errado, é isso, é aquilo. Argumento 2, falta de diálogo familiar, as pessoas têm vergonha de conversar sobre isso com as filhas e com os filhos, não existe isso. Ah, na proposta eu faria isso, 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 na proposta eu faria essas outras coisas. Então você esquematiza o seu texto, porque no momento que você tiver tempo para escrever a redação, você já tem o esquema pronto, você tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a proposta de redação já no papel. O que você vai fazer? Só seguir esse papel, sacou? Se você tiver dúvida de como fazer esquema, vai ter um vídeo aí explicando, ou tem algum post no Instagram meu com esquema, né? Eu sempre faço isso, eu ensino a fazer em sala, no meu livro eu ensino a fazer isso, se você não souber fazer isso, você manda uma mensagem que eu te ensino a fazer isso também, beleza? Então, se você não tem tempo no dia ou na semana para fazer a redação, faz o esquema. Isso vai salvar a tua vida, beleza? Outra pergunta que a galera sempre faz, que eu acho necessário, é: devo ler e devo pesquisar? Sim, você deve ler e deve pesquisar, principalmente nas primeiras redações. Se você fizer isso, vamos supor, nos 20 primeiros textos do ano, os próximos 20, ou os próximos 30, ou os próximos 10, os próximos 5, ou só o próximo que você fizer, você não vai precisar de pesquisar. Por quê? Porque simplesmente o Enem vai seguir uma lógica de temas. Então, por exemplo, tema social. Se você pesquisa aí, eu falei de gravidez precoce, você já está pesquisando gravidez precoce, já está pesquisando sobre AIDS, já está pesquisando alguma coisa sobre educação nas escolas, já está pesquisando alguma coisa sobre jovens, já está pesquisando alguma coisa sobre tabu social. Então você já tem um pequeno argumento para várias situações diferentes. Entenderam a ideia? É tipo estudar Durkheim. Você tem que estudar Durkheim para fazer redação do Enem, porque Durkheim cai em absolutamente todos os anos do Enem, você consegue colocar Durkheim na sua redação. Então você vai lá, estuda Durkheim, pesquisa sobre Durkheim, e aí quando você tiver um tema social, você encaixa o Durkheim nesse tema. Sacou a ideia? Então você precisa fazer isso. Você vai pesquisar e tal. Vai chegar um momento que você não vai fazer. Ótimo, você não precisa mais, você já passou de fase. Sacou? Você vai ter o seu arsenal de conteúdo, você vai ter o seu arsenal de contexto para as redações. Então, leia e pesquise sim sobre os temas, beleza? Não leia e não pesquise essas redações modelo, que isso aí é enganação, isso é fraude, isso é picaretagem. Não existe texto modelo. Por quê? Vamos supor que o menino tirou 1000 no Enem, postou na internet, e você acha que vai ser isso. Cara, às vezes o texto dele, a forma de pensar dele não é a mesma que a sua. E no momento do Enem é um momento de nervosismo. Você tem que saber o seu jeito de fazer as coisas. Porque, por exemplo, vamos supor aí, nos últimos 3 anos caiu sobre os surdos, sobre os algoritmos e sobre o cinema. São 3 temas completamente diferentes. Então, a ideia é você saber organizar o seu texto, saber fazer o seu esquema para o tema que vier você saber fazer e não ficar nessa onda de texto modelo, beleza? E a última coisa que eu vou falar para você é o seguinte: pergunte sempre para a tua professora ou para o teu professor as dúvidas que você tem. Ah, eu tenho vergonha, vão achar que eu não sei. Cara, foda-se se as pessoas acharem que você não sabe. Primeiro, que você não sabe, né? Senão você não estaria perguntando. Segundo, se você não perguntar, você vai continuar não sabendo. É melhor você perguntar e descobrir e aprender e melhorar do que você manter esse erro o ano inteiro por vergonha. Porque do teu lado a pessoa está pensando, ai, vão pensar que eu não sei. Do lado da pessoa também estão pensando isso. Na verdade, está todo mundo inseguro, todo mundo insegura. Então, pergunta, porque as outras pessoas vão se sentir bem, vão falar, nossa, ela perguntou, também vou perguntar. E isso vai ficar muito melhor, tanto para o desenvolvimento coletivo, quanto para o desenvolvimento pessoal. Eu, aqui no Certa Palavra Presencial, eu sempre pergunto, gente, quais foram as dúvidas de vocês para começar a escrever? Aí uma pessoa pergunta, a outra fala, a outra responde, aí de repente está todo mundo expondo as dúvidas.
Por quê? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. A resposta que eu dou para um pode ser a resposta que o outro espera. Então, não tenha vergonha, não fique com medo de perguntar. E se você não perguntar, você não vai aprender, beleza? Então, escreve bastante redação, analisa seus erros, refaz os trechos que você errou, beleza? Se não tem tempo, faz o esquema dos temas e depois você vai arrumar 2 horas do seu dia para escrever a redação. Sentei para escrever a redação, escrevo rascunho e passo a limpo na hora, de caneta preta, porque não é nem a caneta preta. Então você vai treinar igual é no dia, beleza? E por fim, tire todas as dúvidas que você tem com seus professores. Não vacile, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, faz a pergunta para mim que eu respondo. Quiser fazer no comentário, faz. Quiser mandar no direct, manda. Do jeito que você achar melhor, beleza? Mas não fique sem saber e não fique na dúvida, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Se você quiser alguma sugestão, se você tiver alguma coisa para eu gravar, você faz um comentário aí que eu vou gravando, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!